Você provavelmente viu o título entre os lançamentos da Netflix. Monstro, a história de Ed Gein. A série dramatiza o caso de Ed Gein, um dos mais perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. A produção trouxe de volta à tona um caso que influenciou filmes como O Massacre da Serra Elétrica, Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Mas o que muitos não entendem é o que realmente se passava dentro da cabeça de Ed Gein. E mais, o que a casa onde tudo aconteceu nos diz sobre a mente dele. Vamos entender como um homem aparentemente inofensivo passou décadas escondendo horrores dentro da própria casa e dentro de si. Ed Gein nasceu em 1906, no interior de Wisconsin. Sua infância foi marcada por isolamento extremo. O pai era alcoólatra e agressivo, mas a figura dominante era a mãe, Augusta Gein, uma mulher extremamente religiosa, autoritária e moralista. Para ela, o mundo era pecaminoso, especialmente as mulheres, exceto, é claro, ela mesma. Augusta educava os filhos em casa, lia a Bíblia diariamente, destacando trechos sobre castigo, pecado e condenação. Ed e seu irmão Henry não tinham permissão para fazer amigos, sair de casa ou ter qualquer tipo de vida social. O mundo fora da fazenda era tratado como algo sujo, perigoso e impuro. Esse isolamento extremo plantou as primeiras sementes do desequilíbrio mental de Ed. Quando o pai morreu, os filhos continuaram na fazenda com a mãe. Pouco depois, Henry morreu em circunstâncias misteriosas durante um incêndio. Ed foi a última pessoa a vê-lo com vida. Não houve investigação profunda. Com isso, Ed ficou sozinho com Augusta, até ela falecer em 1945. A morte da mãe foi o ponto de ruptura. Depois da morte de Augusta, Ed manteve o quarto dela intacto. Lacrou a porta, preservou cada objeto. Ninguém mais entrava naquele cômodo. Era como se, para ele, a mãe ainda estivesse viva ali. Enquanto isso, o resto da casa foi se degradando. Lixo acumulado, sujeira, bagunça, mas o quarto da mãe era um templo intocado. Com o passar do tempo, Ed começou a visitar cemitérios à noite. Exumava corpos de mulheres que se pareciam com Augusta. Levava partes desses cadáveres para casa. Mais tarde, confessou que pretendia construir um traje feminino com pele humana para se tornar sua mãe, literalmente. Essa tentativa de fusão com a figura materna mostra uma mente dissociada, incapaz de aceitar a perda. Para ele, trazer a mãe de volta significava incorporar o corpo dela, criar uma segunda pele. Isso não é metáfora, era o plano real de Ed. Em novembro de 1957, Bernice Warden, uma comerciante local, desapareceu. A última nota fiscal da loja mostrava o nome de Ed Gein. Quando a polícia foi até a fazenda, encontrou o corpo dela em um galpão, pendurado de cabeça para baixo, mutilado, como se fosse um animal abatido. Mas esse foi só o começo. Dentro da casa, os policiais encontraram objetos que pareciam saídos de um pesadelo. Tigelas feitas de crânios humanos, cadeiras estofadas com pele, uma máscara facial feita com o rosto de uma mulher, um cinto feito com mamilos, restos de pelo menos 10 corpos diferentes. E no meio de tudo, o quarto da mãe, limpo, preservado e intocado. A casa era um reflexo direto da mente de Ed, um cômodo congelado no tempo, o restante tomado por rituais macabros e fantasias mórbidas. Ed Gein foi preso imediatamente. Em interrogatório, ele relatou que muitas de suas ações aconteciam em estado de transe ou como se estivesse fora de si. Ele foi considerado legalmente insano. Não foi julgado como criminoso comum. Passou o resto da vida em hospitais psiquiátricos. Durante a internação, Ed se comportou como um paciente exemplar, educado, calmo,
participava das atividades, os próprios médicos relataram que ele raramente causava problemas. Isso levantou dúvidas. Será que ele era psicótico ou vivia num universo mental próprio, onde os crimes faziam sentido dentro de uma lógica interna completamente desconectada da realidade? Até hoje, especialistas não chegaram a um consenso. Alguns apontam traços de esquizofrenia, outros falam em transtorno dissociativo, transtornos de identidade ou até psicose induzida por luto extremo e isolamento. O que se sabe é que a ruptura mental de Guin foi profunda, duradoura e teve como eixo principal a figura da mãe. Após a prisão, a casa de Guin virou foco de atenção nacional. Um leilão chegou a ser marcado para vender a propriedade, mas, poucos dias antes do evento, a casa pegou fogo durante a madrugada. Nunca se descobriu quem causou o incêndio. Muitas pessoas acreditam que foi intencional, uma forma de apagar o que aquele lugar representava. Hoje, nada mais resta da casa. O terreno está vazio, mas o fascínio continua. Ed Gein se tornou uma figura central na cultura do terror. Serviu de inspiração para Norman Bates, em Psicose, Leatherface, em O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, em O Silêncio dos Inocentes. Todos esses personagens têm em comum a relação doentia com a mãe, a confusão de identidade e a transformação física como resposta ao trauma. O caso de Ed Gein não é só sobre assassinatos. É sobre abandono emocional, isolamento extremo, repressão religiosa e o impacto profundo que tudo isso pode causar na mente humana. A casa onde ele viveu não era apenas um local de crimes. Era a manifestação externa de uma psique fragmentada. O quarto intocado da mãe, o traje de pele humana, os rituais noturnos. Tudo fazia parte de um mundo construído por alguém que não conseguia mais viver na realidade. Gein não queria apenas matar. Ele queria trazer de volta a única pessoa com quem sentiu conexão, e isso o levou a fazer o impensável. De um jeito ou de outro, tendo a mente fragmentada ou não, seus crimes foram os mais horrendos possíveis e deixaram um rastro profundo de destruição por onde passou. Considerado inapto para o julgamento devido à insanidade, Ed Gein foi internado no Central State Hospital for the Criminally Insane em Walpole, Wisconsin. Anos depois, em 1968, foi considerado mentalmente estável o suficiente para um novo julgamento, onde foi condenado por homicídio em segundo grau, mas mantido em tratamento psiquiátrico. Ele viveu internado por mais de 30 anos, descrito por enfermeiros como um paciente tranquilo e cooperativo. Ed Gein morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, vítima de insuficiência respiratória no Mendota Mental Health Institute. A série da Netflix, Monster: The Ed Gein Story, atualiza essa narrativa para o público moderno, mesclando horror psicológico com reflexão social. No entanto, como em muitas dramatizações, nem tudo mostrado na tela é fiel aos registros oficiais. E é justamente essa diferença entre realidade e ficção que mantém Ed Gein como uma figura tão perturbadora e estudada até hoje. Se você achou esse vídeo informativo, deixe o like e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção no caso de Ed Gein, a brutalidade dos atos ou o estado psicológico por trás deles. Até a próxima!